A amizade que nasce do coração de Deus. A verdadeira amizade não nasce do interesse próprio, da conveniência ou da oportunidade. A verdadeira amizade é um reflexo do próprio caráter de Deus, que nos amou antes mesmo de podermos pronunciar o seu nome. A Bíblia diz em Provérbios 17:17: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Este versículo não é apenas mais uma frase poética, é uma profunda revelação do plano divino que sustenta os relacionamentos humanos. Deus criou a amizade como uma ponte de amor, conforto e propósito. Quando um homem ou uma mulher caminha pela vida sem verdadeiros amigos, não lhes falta companhia, mas sim conexão espiritual. Porque um amigo não é apenas alguém que ouve as suas palavras, mas alguém que compreende os seus silêncios. Um amigo é aquele que permanece quando todos os outros vão embora. Aquele que ora por você quando você já não tem forças para orar. Aquele que lhe lembra das promessas de Deus quando as lágrimas turvam a sua visão. O próprio Jesus falou de amizade de uma forma sublime. Em João 15:13, ele disse: ninguém tem maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos. Com essas palavras, Cristo elevou a amizade a um nível sagrado. Não se trata mais de um acordo entre duas pessoas. É um ato de entrega, um reflexo do sacrifício divino. Jesus chamou seus discípulos de amigos, não porque fossem perfeitos, mas porque escolheu amá-los mesmo em sua imperfeição. Essa é a essência do verdadeiro amor. Permanecer, mesmo quando a outra pessoa não pode oferecer nada em troca. Imagine as estradas poeirentas da Galileia, o calor do meio-dia, e Jesus parando para ouvir seus seguidores, compartilhando o pão, olhando com ternura para aqueles que o seguiam. Ali, ele revelava o que significa ser um amigo. Acompanhar, apoiar, curar com a própria presença. O Filho de Deus não precisava da companhia humana, mas a escolheu para nos ensinar o valor de caminhar juntos. Cada discípulo era um testemunho vivo de que a amizade pode transformar o destino de um coração. Quando o mundo lhe ensina que o sucesso está em trilhar o caminho sozinho, a palavra de Deus lhe lembra que as jornadas mais longas são melhor percorridas em conjunto. Eclesiastes 4:9-10 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Um verdadeiro amigo não compete com você. Ele o levanta quando você tropeça, o encoraja quando você hesita e o impulsiona para a frente quando você tem medo de seguir em frente. Portanto, se você se sente sozinho hoje, se foi traído ou se perdeu a confiança nos outros, Deus lhe diz: eu posso restaurar a sua capacidade de amar. Porque o amor humano é frágil, mas o amor que nasce do seu espírito é eterno. Ele pode curar a ferida da desconfiança, reconstruir laços quebrados e enviar pessoas à sua vida que refletem a sua fidelidade. Não tenha medo de abrir o seu coração novamente. As amizades que vêm de Deus não terminam com as fases da vida. Ser um bom amigo não se resume à quantidade de mensagens que você envia ou à frequência com que liga. Ser um bom amigo significa estar disponível em espírito, disposto a servir, pronto para ouvir e ágil em perdoar. Significa olhar para os outros com a compaixão que Cristo teve por você, porque o amor de Deus não se mede por palavras, mas pela presença. Quando você escolhe amar alguém com o amor do Senhor, você se torna um instrumento da sua graça. Nesta lição, aprenderemos que a verdadeira amizade não é um contrato emocional, mas uma aliança espiritual. Não se baseia em gostos ou desgostos, mas em propósito e fidelidade. Um verdadeiro amigo é alguém que caminha com você em direção a Cristo, não alguém que o afasta dele. Hoje descobriremos como ser esse tipo de amigo, como reconhecê-lo e como valorizá-lo como um tesouro da alma. O exemplo supremo de um bom amigo, Jesus, não apenas falou sobre amizade, ele a viveu plenamente. Quando caminhava pelas ruas de Jerusalém, não buscava seguidores que o idolatrassem, mas corações dispostos a compartilhar a jornada. Em cada olhar, cada gesto, cada palavra de encorajamento, ele semeou o modelo perfeito do que significa ser um verdadeiro amigo. É por isso que, em João 15:15, quando ele diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os chamei amigos. Ele revela algo inspirador.
O Criador do universo deseja intimidade conosco. Ele não se contenta com a nossa obediência. Ele busca a nossa confiança, a nossa conversa, a nossa presença. Essa declaração transforma tudo. Jesus, o Filho de Deus, o Santo, o Messias, inclina-se à humanidade imperfeita e nos chama de amigos. Nesse instante, toda distância desaparece. O trono do céu se aproxima da terra da humanidade. A amizade deixa de ser terrena e se torna celestial. Em Cristo, aprendemos que um amigo não julga, mas intercede. Não condena, mas restaura. Não abandona, mas permanece mesmo quando o caminho se torna sombrio. Quando Pedro o negou 3 vezes, Jesus não o rejeitou. Ele o procurou, chamou-o pelo nome, restaurou-o. É assim que um verdadeiro amigo age. Não se retira diante da sua falha, mas estende a mão para ajudá-lo a se levantar. Na amizade divina, a queda não é o fim, mas o ponto em que a misericórdia começa a escrever uma nova história. Deus não mede a amizade pelo que você faz bem, mas por quanto você permite que o seu amor o transforme. Pensemos também em Lázaro. Jesus o amava profundamente e quando soube que ele havia morrido, chorou. João 11:35 diz: Jesus chorou. Não porque duvidasse do seu poder de ressuscitá-lo, mas porque a verdadeira amizade sente, se entristece e se envolve. Aquela lágrima divina sobre o túmulo de Lázaro é o selo de uma amizade que não conhece limites. Cristo não chora pela perda, mas pelo amor. Ele queria que entendêssemos que a empatia é uma expressão sagrada. Um verdadeiro amigo não ignora a sua dor. Ele a compartilha, a acolhe e a carrega em oração. E se olharmos para a parábola do bom samaritano, em Lucas 10:25-37, encontramos a definição prática da amizade piedosa. Ali um homem está ferido na estrada, e aqueles que deveriam ajudá-lo o ignoram. Mas um samaritano, desprezado pelo seu próprio povo, para. Ele o cura, o levanta, o leva para um lugar seguro e paga pelo seu tratamento. Esse ato resume o que significa amar incondicionalmente. A amizade no coração de Deus é ação, não palavras. Serviço, não aparências. Amar alguém não é apenas sentir compaixão, é decidir agir. Quantas vezes passamos por alguém que precisava do nosso tempo, de uma palavra, de uma oração, de uma mão estendida? Vivemos em um mundo onde os relacionamentos são medidos pela conveniência, mas o Evangelho nos convida a parar, como o bom samaritano, e a ver o nosso próximo como a nós mesmos. Ser um bom amigo não se resume a ter amor, mas a praticá-lo todos os dias. Jesus nos ensinou que a amizade não se demonstra apenas em momentos felizes. Ele esteve com seus discípulos na alegria dos milagres e na angústia do Getsemane. Ali, naquela noite de oração e suor de sangue, ele pediu algo simples: vigiai comigo. Ele não pediu poder, glória ou proteção, apenas companhia. Naquele momento, o Filho de Deus revelou a necessidade mais humana da alma: não estar sozinha em tempos de provação. E mesmo que seus amigos tenham adormecido, seu amor por eles não se dissipou. Nós também devemos amar, não quando somos aplaudidos, mas quando somos esquecidos. Não apenas quando a vida sorri, mas quando a noite pesa. Amar à maneira de Cristo é permanecer, mesmo quando nada se recebe em troca. Ser amigo é apoiar sem exigir, acompanhar sem controlar, abençoar sem esperar nada em troca. É ser a voz que lembra ao outro: você não está sozinho, Deus ainda está com você. Se entendermos isso, começaremos a ser os amigos que transformam ambientes, famílias e gerações. Porque a verdadeira amizade não apenas conforta, como também redime. Onde há um coração disposto a amar como Jesus, há esperança. Onde alguém escolhe acompanhar em vez de julgar, o reino de Deus se torna visível. A amizade como reflexo do amor de Deus. A amizade não é um acidente emocional. É um projeto divino que reflete a própria natureza de Deus. No princípio, antes da existência da humanidade, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando Adão foi criado, o Senhor viu que não era bom que ele estivesse só. A solidão não fazia parte do plano perfeito. Desde Gênesis, a comunhão era a marca da criação. O próprio Deus, em sua essência trina,
Pai, Filho e Espírito Santo vivem em perfeita comunhão. Portanto, quando um coração aprende a ser amigo, está participando do caráter do seu Criador. O amor de Deus se expressa na amizade porque a paciência, a misericórdia e a fidelidade se revelam nela. Num mundo que busca amizades por interesse próprio, Deus nos ensina a amar com um propósito eterno. Ele não nos conecta com as pessoas por acaso, mas por destino. Cada amigo que entra em nossa vida tem um papel divino. Alguns nos ensinam a servir, outros a perdoar, e outros simplesmente nos lembram que não estamos sozinhos. Mas também existem amizades que Deus permite apenas por um tempo, para moldar o seu caráter e aproximá-lo dele. Nem todas as amizades duram, mas todas podem deixar uma marca sagrada se as vivermos com fé. Ser um bom amigo significa refletir o amor de Deus, que não muda com o tempo, nem se desvanece com a distância. Quando você ama como Cristo, seu amor não depende do comportamento da outra pessoa, mas do seu compromisso com a verdade. A amizade baseada em Deus não se rompe por mal-entendidos, porque é fundada no perdão. Ela não se desvanece com os anos, porque suas raízes estão na eternidade. Assim como Deus não o abandona quando você falha, você é chamado a demonstrar a mesma misericórdia àqueles que ama. Paulo escreveu em Romanos 16, 1-2: Recomendo-lhes nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Cencreia. Peço-lhes que a recebam no Senhor de maneira digna do seu povo. Essa saudação é mais do que uma cortesia, é o retrato de uma amizade espiritual. Paulo sabia honrar, agradecer e reconhecer aqueles que caminhavam ao seu lado. Hoje, infelizmente, muitos se esquecem do valor da gratidão nos relacionamentos. Mas quem reconhece um amigo com gratidão, honra a Deus. Cada palavra de agradecimento é uma semente que fortalece os laços da alma. A amizade também é um terreno onde Deus testa nossos corações. Não há fidelidade sem provações, nem lealdade sem conflito. Haverá momentos em que a vida lhe pedirá para perdoar quem o decepcionou ou para se manter firme ao lado de quem o traiu. É aí que a maturidade espiritual é medida. Jesus nunca deixou de amar Judas, mesmo sabendo o que estava por vir. E mesmo no momento da traição, chamou-o de amigo. Não porque aprovasse suas ações, mas porque seu amor não dependia de mérito. Essa palavra foi a última porta aberta para o arrependimento. Assim age o amor perfeito. Nunca deixa de amar, mesmo quando dói. Se você perdeu amigos, se alguém o decepcionou, não feche seu coração. Nem todos têm a capacidade de amar com a mesma profundidade. Mas cada ferida que você entrega a Deus se torna uma lição de sabedoria. Ele não pede que você mantenha relacionamentos prejudiciais, mas sim que mantenha seu coração puro. Um coração sem ressentimento é terreno fértil, onde novas e abençoadas amizades podem florescer. Ser um bom amigo também significa saber ouvir. Em tempos em que todos querem falar, o silêncio de alguém que ouve com amor se torna um refúgio. Muitos carregam dores invisíveis que só se curam quando alguém ouve sem julgamento. Jesus ouvia a todos, os doentes, os pecadores, os incrédulos, os fariseus. E mesmo conhecendo as intenções de seus corações, ele respondia com amor e verdade. Ouvir é um ato de humildade. Significa dizer: sua vida importa para mim. É abrir espaço em sua alma para que o outro possa encontrar descanso. Quando você pratica a amizade genuína, você se torna uma extensão do amor de Deus na terra. Suas palavras curam, seus gestos elevam, sua presença transforma. Ser amigo, então, não é uma tarefa secundária, é um ministério. Cada sorriso, cada oração, cada gesto de apoio pode ser o instrumento que Deus usa para salvar alguém do abismo emocional. Portanto, nunca subestime o poder da sua amizade. Quando você estende a mão com fé, Deus estende a sua através de você. Ser um bom amigo significa viver para edificar, não para competir. Significa alegrar-se com os triunfos dos outros, sem inveja ou comparação. Significa chorar com os que choram, sem fugir da sua dor. Significa estar presente, mesmo quando não há nada a dizer, porque a verdadeira amizade não precisa de palavras, apenas de presença. E quando essa presença é repleta de amor, o próprio Deus habita nela. Amizades nascidas do Espírito. Davi e Jonatas.
Entre todas as amizades encontradas nas Escrituras, poucas brilham com tanta pureza quanto a de Davi e Jonatas. Dois homens que, desde o primeiro encontro, uniram seus destinos sob o olhar de Deus. Em 1 Samuel 18:1 está escrito: a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Essa frase resume um mistério sagrado. A conexão que surge quando duas pessoas são unidas, não por interesse próprio, mas por um propósito. Jonatas, filho do rei Saul, tinha todos os motivos para ver Davi como um rival. Mas em vez de ciúme, ele viu nele o plano de Deus. Em vez de competição, sentiu compaixão. Em vez de orgulho, escolheu a humildade. Tais são as amizades nascidas do Espírito. Elas transcendem títulos, classes sociais e interesses pessoais. Não se fundamentam no que se pode receber, mas no que se pode dar. Jonatas amou Davi como a si mesmo, e essa expressão resume a essência da lei divina. O próprio Jesus disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Nesse amor fraternal, altruísta e puro, Deus se deleita e habita. Davi não buscou essa amizade. Deus a concedeu a ele. Jonatas o defendeu perante seu próprio pai, o rei, sabendo que essa decisão poderia lhe custar a vida. E quando o perigo se tornou real, ele não recuou. Sua lealdade não se baseava em conveniência, mas em aliança. Em 1 Samuel 20:17 está declarado: Jonatas fez Davi jurar novamente que o amaria, pois o amava como a sua própria alma. Essa aliança não era humana, era espiritual. E embora a distância os separasse, sua amizade sobreviveu aos anos, à guerra e até mesmo à morte. Quando Jonatas morreu em batalha, Davi chorou amargamente e exclamou: estou angustiado por você, meu irmão Jonatas. Você me era muito querido. 2 Samuel 1:26. Esse é o tipo de amizade que o céu aprova. O tipo que não busca ganho pessoal, mas sim a vida. O tipo que permanece firme quando as circunstâncias mudam. As amizades do Espírito não se rompem com boatos, não esfriam com a distância, não definham com o tempo. São laços selados por Deus, destinados a cumprir uma missão. Quando Deus une duas almas com um propósito, nenhuma força humana pode separá-las. Hoje, precisamos de mais amizades assim, leais, sinceras e edificantes. Relacionamentos que nos aproximam de Cristo, não do orgulho. Pessoas que se alegram genuinamente com nossas vitórias e não fogem de nossas derrotas. Amigos que não têm medo de nos dizer a verdade, mas que quando o fazem com amor. Jonatas não era um bajulador, era um companheiro fiel. Aconselhou-o, protegeu-o e encorajou-o. Sua amizade foi uma voz divina em tempos de confusão. Ser um bom amigo não significa dizer sempre o que a outra pessoa quer ouvir, mas sim o que ela precisa para crescer. Em Provérbios 27:6, lemos: as feridas feitas por um amigo são dignas de confiança, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Um verdadeiro amigo não tem medo de corrigir você se perceber que está se desviando do caminho. Mas o faz com ternura, não com orgulho, com compaixão, não com julgamento. As amizades espirituais são espelhos onde Deus mostra o que você precisa mudar, mas também mãos que o ajudam a fazer isso. Se Deus lhe deu um amigo assim hoje, agradeça a ele e valorize-o. Não o considere como garantido. Relacionamentos divinos são tesouros que devem ser nutridos com oração. E se você sente que ainda não tem um, peça a Deus. Ele é especialista em conectar corações para o seu propósito. Talvez a pessoa que você mal conhece hoje seja o instrumento que o amparará amanhã no seu momento mais difícil. E se você já foi como Jonatas, o amigo que ajudou, deu e depois foi esquecido, não tenha medo. Deus vê a sua fidelidade. Ele recompensa o que você faz em silêncio. Cada ato de amor que passou despercebido, cada palavra de encorajamento que você deu sem esperar nada em troca, foi registrada no céu. Porque aqueles que verdadeiramente amam não precisam de aplausos. A recompensa deles é ver o amigo prosperar. Jonatas e Davi nos ensinam que a verdadeira amizade pode mudar o rumo de uma nação. Davi não teria chegado ao trono sem o apoio de seu amigo. Da mesma forma,
Deus muitas vezes envia alguém que abrirá portas que você não conseguiria abrir sozinho. Não busque amizades por conveniência. Ore por conexões com propósito. O Espírito Santo sabe como unir as peças certas do destino. E quando ele o faz, essa união transcende o humano. Se você anseia por relacionamentos como esses, comece sendo esse tipo de amigo você mesmo. Seja leal, seja transparente, seja constante. Ore por seus entes queridos, interceda por eles, abençoe-os mesmo quando eles não souberem disso. A verdadeira amizade não é anunciada, ela é demonstrada. E quando seu coração se alinha com o amor de Deus, ele se encarregará de enviar as pessoas certas no momento perfeito, curando relacionamentos rompidos e discernindo amizades que vêm de Deus. Nem todas as amizades que surgem em nossas vidas nascem do Espírito. Algumas são enviadas por Deus para nos edificar, mas outras surgem para testar nosso coração ou até mesmo nos desviar do nosso propósito. Portanto, a sabedoria não consiste em ter muitos amigos, mas em discernir quais vêm do céu. Provérbios 12, 26 diz: "O justo guia o seu próximo, mas o caminho dos ímpios os leva ao erro." Algumas amizades brilham intensamente no início, mas sua luz é artificial. Outras começam silenciosamente, mas seus frutos são eternos. O inimigo também sabe disfarçar relacionamentos. Às vezes, ele os envia com uma aparência de afeto, mas seu propósito é distrair você, esgotar sua fé ou semear dúvidas. O próprio Jesus enfrentou isso. Entre os 12 discípulos, um o traiu, outro o negou e vários fugiram em sua hora mais difícil. No entanto, Jesus não se tornou amargo. Ele compreendeu que até mesmo as decepções tinham um papel no plano de Deus. Ela aprendeu a amar sem depender do resultado e a confiar no Pai, não em suas emoções. Da mesma forma, você deve aprender a amar livremente, mas com discernimento. Como saber se uma amizade vem de Deus? Primeiro, pelos seus frutos. Mateus 7,16 diz: "Pelos seus frutos os reconhecereis." Uma amizade divina aproxima você de Deus, motiva você a orar, encoraja você a perdoar e inspira você a ser melhor. Uma amizade que não vem do Espírito afasta você da oração, enche você de queixas e extingue sua chama interior. Segundo, amizades que vêm de Deus produzem paz, não ansiedade. Onde há amor genuíno, há descanso. Onde há manipulação ou egoísmo, há turbulência. E terceiro, amizades divinas corrigem você sem destruir você, confrontam você sem humilhar você e edificam você sem interesse próprio. Se você sofreu com amizades rompidas ou traições, Deus pode curar essa ferida. A dor que você sente agora não é permanente. É uma porta de entrada para a maturidade espiritual. Às vezes, Deus permite a traição não para destruí-lo, mas para ensiná-lo a confiar somente nele. Davi compreendeu isso quando escreveu no Salmo 41, versículo 9: "Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem eu partilhava o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar." E embora essas palavras reflitam tristeza, elas também revelam crescimento. O homem que foi ferido por um amigo tornou-se um rei segundo o coração de Deus. O perdão é o remédio que cura a ferida da decepção. Não se trata de esquecer, mas de libertar. Perdoar não significa permitir-se ser ferido novamente, mas sim quebrar a corrente que prende a sua alma ao passado. Quando você perdoa, você não justifica o que lhe foi feito, mas se liberta das consequências disso. Jesus perdoou na cruz. Enquanto os pregos perfuravam as suas mãos, ele disse: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." Esse é o maior ato de liberdade espiritual. Não há verdadeira amizade sem perdão, nem amor duradouro sem graça. Se uma amizade chegou ao fim, entregue-a a Deus. Não tente reatar o que ele já decidiu encerrar. Alguns relacionamentos seguem seu curso e precisam ser deixados para trás pacificamente. Outros, ele restaurará no tempo dele, quando ambos os corações estiverem prontos. Ore sem ressentimento, abençoe sem esperar nada em troca e deixe o Espírito Santo decidir o que deve continuar. Às vezes, perder uma amizade faz parte do processo de alcançar o seu propósito. Deus nunca tira algo sem ter algo melhor preparado.
Mas também existem amizades feridas que ele deseja restaurar. Se em seu coração você ainda sente o desejo de se reconciliar com alguém, peça sabedoria a ele. Às vezes, uma palavra sincera pode curar anos de distância. Em Romanos 12:18, somos exortados: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Isso nem sempre significa voltar a como as coisas eram antes, mas sim fechar a ferida com amor e deixar o resto nas mãos do Senhor. Lembre-se, você não pode mudar ninguém, mas pode mudar a sua atitude. Quando você escolhe andar em amor, mesmo quando a outra pessoa não o merece, você se torna um reflexo de Cristo. Ele continua amando aqueles que o rejeitam, continua chamando aqueles que se desviam, continua esperando por aqueles que falham. Se você escolher amar como Ele ama, nada poderá roubar a sua paz. A cura nos relacionamentos começa quando você convida o Espírito Santo a ocupar o lugar do orgulho. Ele lhe mostrará quais amizades manter, quais deixar ir e quais restaurar. Não tome decisões em meio à dor. Espere pela orientação de Deus. Quando seu coração está calmo, ele fala com clareza. E quando Deus guia seus relacionamentos, o amor flui com pureza, sem máscaras ou interesses pessoais. Um amigo segundo o coração de Deus. Hoje exploramos os caminhos profundos da verdadeira amizade, aquela que se mede não em palavras, mas em ações, aquela que não definha com o tempo, nem se rompe com a distância. Lembramos que Jesus não veio em busca de admiradores, mas de amigos. Ele amou incondicionalmente, caminhou com seus seguidores na poeira da estrada, compartilhou seu pão e seu tempo, e mesmo quando foi traído, escolheu continuar amando. Essa é a medida do coração divino. Ser um bom amigo, segundo o coração de Deus, é abraçar o chamado para amar com verdade. É ser um refúgio para os cansados, um ombro amigo para os que choram, um conselho para os confusos e uma oração para os que sofrem. Nem todos compreenderão esse amor, porque o mundo nos ensina a usar e descartar, mas Deus nos ensina a permanecer. Em tempos em que a lealdade é escassa, a traição é comum e o amor se torna uma transação, você é chamado a ser diferente. Você será o amigo que ora quando outros murmuram, aquele que defende quando outros criticam, aquele que ajuda sem esperar nada em troca. Ser um bom amigo não é fácil, porque exige morrer para si mesmo. Significa colocar o bem-estar da outra pessoa acima do seu próprio orgulho. E isso só é possível quando o Espírito Santo governa o seu coração. Sem a presença dele, a amizade se torna manchada pelo egoísmo, mas com ele, torna-se um instrumento de redenção. Às vezes, Deus usará sua amizade para curar alguém ferido, para levantar alguém que não crê mais ou para guiar uma alma perdida de volta à sua presença. Cada ato de amor que você dá em seu nome tem peso eterno, mesmo que o mundo não o veja. Olhe para a sua vida hoje. Pense naqueles amigos que Deus lhe confiou. Você tem sido uma luz para eles? Você tem orado por eles em segredo? Você os amparou quando caíram? Talvez você nem sempre tenha conseguido, mas o Senhor não o condena. Ele o convida a recomeçar. Onde antes havia silêncio, que haja reconciliação hoje. Onde havia distância, que haja proximidade. Onde havia feridas, que o perdão floresça. E se houver relacionamentos que não podem mais ser restaurados, entregue-os ao Pai em paz. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe quando abrir e quando fechar cada ciclo. Não se esqueça de que a amizade também é uma semeadura. O que você semeia com amor, hoje dará frutos de bênção amanhã. E se você se sentir sozinho hoje, lembre-se de que Jesus o chama de amigo. Ele caminha com você mesmo quando você não o vê. Ele ouve quando ninguém mais ouve, e ele o ampara quando todos se esquecem de você. Sua amizade não tem fim. Seu amor não tem sombra. Nele você sempre encontrará conforto, orientação e força. Quando o mundo lhe virar as costas, o céu se aproximará para lhe lembrar. Você nunca esteve sozinho. E agora incline seu coração diante de Deus e faça esta oração. Amado Pai, obrigado por nos ensinar o valor sagrado da amizade. Obrigado por nos amar primeiro, mesmo quando não merecíamos. Hoje reconhecemos que sem Ti não sabemos amar, que sem o Teu Espírito não sabemos perseverar.
Livra-nos da superficialidade do mundo e ensina-nos a refletir a tua fidelidade. Queremos ser amigos segundo o teu coração, firmes na lealdade, sinceros na palavra, pacientes no conflito e generosos no amor. Senhor, cura as feridas deixadas pela traição. Fecha as portas do ressentimento e abre os caminhos do perdão. Ensina-nos a abençoar aqueles que nos decepcionaram e a valorizar aqueles que permaneceram. Ajuda-nos a discernir quais amizades vêm de ti, quais devemos cultivar e quais devemos deixar ir em paz. Que cada relacionamento que tenhamos seja um canal da tua graça e não uma fonte de dor. Pai, se alguém nos feriu, entregamos essa pessoa a ti. Se ferimos alguém, concede-nos a humildade de pedir perdão. Que o nosso amor não se extinga no silêncio, mas arda com o fogo do teu espírito. Torna-nos companheiros de jornada para os que sofrem, bálsamo para os que choram e testemunhas para os que duvidam. Que cada palavra que sair de nossos lábios seja uma semente de esperança e cada ação um reflexo do teu amor eterno. Senhor Jesus, tu que chamaste de amigos aqueles que te seguiam, chama-nos também de amigos. Que nossas vidas sejam uma conversa constante contigo. Que nossa amizade contigo seja o centro de todas as outras. Torna-nos fiéis nas pequenas coisas, sinceros em segredo e generosos nas demonstrações públicas. Queremos viver para acompanhar, servir e amar, assim como tu fizeste. Espírito Santo, infunde vida em nossos relacionamentos. Restaura o que está quebrado, fortalece o que está fraco e purifica o que foi contaminado. Guia-nos para sermos amigos que edificam, que oram, que elevam, que perdoam. Que nossa presença neste mundo seja um testemunho vivo do teu amor. Que todos que nos conhecem conheçam algo de ti. Hoje declaramos que seremos portadores da reconciliação. Seremos instrumentos de paz, mensageiros da esperança e guardiões das amizades que nos confias. Querido Deus, em tuas mãos depositamos nossos relacionamentos passados, presentes e futuros. Abençoa cada amigo que colocaste em nosso caminho, aqueles que estão longe e aqueles que já partiram. Obrigado por nos mostrares que o verdadeiro amor jamais morre. Ele apenas se transforma e continua a viver em tua presença. Pedimos isso em nome de Jesus, nosso melhor amigo, nosso Salvador e nosso exemplo perfeito. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, não a deixe sem ser dita. Compartilhe-a com alguém que precisa se lembrar de que não está sozinho, que amizades fiéis ainda existem e que Deus nunca deixa de amar. Seja o início de uma nova história para alguém. Envie uma oração, estenda uma mão amiga, ofereça perdão. E cada vez que fizer isso, lembre-se, você está representando o amigo que nunca falha. Irmão e irmã, repitam em voz alta: Senhor Jesus Cristo, reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e que ressuscitaste ao terceiro dia. Convido-te a entrar no meu coração como meu único Senhor e Salvador pessoal. Entrego a minha vida a ti a partir de hoje. Amém e amém, que Deus vos abençoe.